Queria falar que o pastor Marcinho foi para a sede. Se você quiser ouvir ele pregar, ainda dá tempo pela net, tá? Tá online, ao vivo. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Coríntios, 1 Coríntios 13. Nós vamos ler um versículo só. Primeira Coríntios 13. Diz o seguinte: quando eu era um menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Baixe tua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós gostamos de tudo que acontece e aconteceu aqui até agora. Nós recebemos as homenagens do Dia das Mães. Nós nos alegramos, Senhor, com os pequenos. Nós sabemos que deles é o reino dos céus. Mas agora, Senhor, nós queremos nos alegrar contigo e sermos ensinados por Ti. Nós não viemos aqui para um encontro social ou para ouvir uma boa música, mas nós viemos aqui, Pai, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, só Tu tens direções, só Tu tens a nossa cura, só Tu tens aquilo que nós precisamos, Pai. Por isso que nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações sinceros na Tua presença. Nós colocamos a nossa vida aberta, rasgada diante de Ti, Pai. Nós apresentamos, Senhor, as nossas limitações, nós apresentamos as nossas dores, os nossos medos, porque nós sabemos que Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna. Tu tens cura para nossa alma, Tu tens milagre para cada dia, porque a Tua vida em nós, ela é vida e alegria. Ela é vida e esperança. Por isso nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco mais uma vez nessa casa, nessa noite. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento Teu, que eu possa, Senhor, ser a Tua voz aqui de alguma maneira. E eu ainda Te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, porque eu sou pecadora e o Senhor bem sabe. Mas a Tua graça, Senhor, tem me sustentado, a Tua alegria tem me ensinado todas as coisas. E eu quero Te pedir que o Senhor me use, Pai, porque eu tenho temor de Ti para estar aqui em Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. A verdade é que, depois de tudo isso, nós sabemos muito bem que hoje é o Dia das Mães. Óbvio, né? Que nós sabemos que hoje é o Dia das Mães. Nós sabemos também que essa é uma data inventada por homens. Uma data comercial. Momento importante para o comércio nesse tempo difícil que o nosso país está vivendo. E sexta-feira eu precisei ir no shopping ver o negócio do celular da minha mãe. E eu gostei que o shopping estava movimentado. Eu acho que, de alguma maneira, o comércio deu uma aquecida nessa data comercial que se chama Dia das Mães. Mas, comercial ou não, a gente pode ver as coisas com os nossos olhos críticos, intelectuais. Mas nós também podemos entender que há para todos os dias um propósito de Deus nas nossas vidas. Então, dias como o de hoje são dias importantes para que a gente reconstrua pontes que foram destruídas. A Gabi bem disse aqui, não é verdade, que ela tem exercido esse ministério da restauração ali de um relacionamento difícil que ela tem com a mãe. Nós sabemos que esses dias são dias propícios para a gente buscar restauração também nessa área com as coisas da nossa vida. Nós sabemos que as mães
sem ela a gente não existia, né? Básico. Então, as mães são pérolas. São coisas, talvez a coisa mais importante que você tem na vida, porque afinal, no mínimo, ela foi o teu útero, onde você foi gerado. Não é verdade? Eu quero fazer aqui menção à minha mãe, que está aqui. Mãe, eu te amo. Quero fazer menção a tantas mães, como, por exemplo, a Tiara, que é a super mãe coruja. Algumas mães, a mãe do apóstolo Rina, que é a minha querida, a Lili. E a gente não pode perder essas datas para falar que a gente ama as pessoas, que a gente é grato por tudo que elas nos fizeram, que não é fácil ser mãe. Às vezes a gente ouve falar, carreguei você 9 meses. Pior é quando o bichinho sai, né? Nós temos aqui um ministério para mães que são mães de crianças até 3 anos, porque nós descobrimos que boa parte, e uma grande boa parte de mulheres surta com bebês e crianças até 3 anos e fica enlouquecida, porque criança até 3 anos dá um trabalho danado. Mas o pior não é isso. O pior é quando eles chegam na adolescência. Não é verdade? O pior é quando eles vão crescer. Na medida que eles vão crescendo, as preocupações são diferentes. Não é só de cair e deixar a testinha roxa. Uma filha dá um trabalho danado. E ser mãe não é fácil. Nós vivemos assim, então, dias importantes, de muitas emoções. Você começa a pensar quanto boa você foi, ou quanto má você foi, ou quanto você poderia ter sido uma mãe melhor, ou quanto você pode vir a ser uma boa mãe, ou uma mãe melhor do que você tem sido. Você, nesses dias, se questiona que tipo de mãe você é, você foi, você pode ser. É dia de crise de consciência, não é, mamães? É ou não é? É dia de crise de consciência. Também é para os filhos dia de questionamento. Nós sabemos aqui que muitos já não têm mais suas mamães. Não é verdade? Você pensa o quanto você podia ter sido melhor, o quanto você poderia ter dito coisas, o quanto você gostaria que ela te visse nessa fase que você está. Quanto seria importante para você, quanto poderia ser importante para você se a sua mãe tivesse vendo você agora bem, na paz, feliz. Ou você, como a Gabi falou aqui, está ainda se esforçando naquele processo de construir uma ponte com a tua mãe. Você sabe que não é fácil. Você pode ser aquele filho que hoje está de mal da tua mãe, está brigado com a tua mãe. Ou você pode ser também aquele filho que não recebeu um abraço da tua mãe nesse dia. Porque mãe, na propaganda do Boticário, é linda, é boazinha, é inteligente, é sábia, é virtuosa, é sensata, é penteada, não grita. Mas sua mãe pode ser um ser humano. Ela pode ser um ser humano. Olha para o seu vizinho e fala: será que a sua mãe é uma pessoa? É um ser humano da raça gente, não da raça santa, da raça pessoa, ser humano da raça gente, da raça de gente normal, da raça de pessoas que não está dentro de uma tela de televisão com uma música de fundo linda. Pode ser, eu não sei se é ou se não é. Conheço muitas histórias aqui, mas a tua mãe talvez seja um ser humano difícil de repente. Talvez a sua mãe seja um ser humano que tenha, talvez lá na igreja da Argentina tenha mães como a sua. Mas talvez a sua mãe seja um ser humano com muitos defeitos de caráter, por exemplo. Talvez a sua mãe seja aquela mulher que, sua vida inteira você viu ela
bebendo. Tua mãe pode ser a mãe que teve vícios, que muitas vezes não viu você indo ou chegando da escola. Talvez a sua mãe minta. Talvez você tenha visto a sua mãe fazer pequenos golpes. Talvez engane alguém. Talvez, Francis, você está ferrando com a nossa vida. Estava tão lindo. Mamãe, você é uma flor. Posso levar o coração? Mas talvez você tenha visto sua mãe fazer concessões. Talvez ela tenha casado com um homem que você não gostava dele. Talvez ela tenha feito vistas grossas com coisas horríveis que aconteceram na tua vida. Talvez você tenha sido injustiçado e a sua mãe fingiu que não viu. Talvez você tenha precisado dela no momento mais importante da tua vida, mas ela estava preocupada com as coisas dela. Talvez. Tem mãe que está tendo crise de consciência aqui. Mas essa não é uma palavra para você que é mãe. Essa é uma palavra para você que é filho da mãe. Você que é filho de alguma mãe. E se por acaso a sua mãe de repente foi um ser humano, essa palavra é para você. Eu poderia falar, mamãe, você é linda. Já falei, mãe, te amo, tá? Mas hoje eu quero falar para você que é filho da mãe. Você que é filho de uma mãe que é humana. Talvez a sua mãe foi egoísta. Se preocupou mais com ela do que com seus irmãos. Talvez a sua mãe não é aquela que sabia cozinhar tão bem, aquela lá da Ofélia lá, da TV. Não, talvez a sua mãe não sabia fazer comida nenhuma, ela era ruim de comida. Você comeu comida ruim a vida inteira lá na tua casa. Talvez ela te amava, ela foi preocupada, mas ela trabalhava tanto, que ela não viu os principais momentos da sua vida, não viu você crescer. Talvez a tua mãe mesmo foi a tua avó, porque a tua mãe não estava presente por algum motivo. Você pode ser aquele filho que a tua mãe teve você com um pai, o teu irmão com outro pai, a tua irmãzinha com outro pai. Talvez isso acontece lá na igreja da Argentina com mães humanas, porque talvez você é filho de uma mãe ser humano, uma mãe humana. Talvez você foi filho de uma mãe humana. E eu quero falar uma coisa para você. Como Deus falou para Josué, em Josué 1:9, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o teu Senhor é Deus, é contigo, por onde quer que você ande. Toda pessoa tem uma mãe. Todo mundo nasceu de uma mãe. Tem muitas pessoas que não têm seus pais nos seus RGs, mas mãe certamente você tem. Só que o fato de você ter uma mãe humana é possível que tenha trazido você nesse momento que você está na tua vida, e que é um momento de você começar a se enxergar de uma maneira diferente. E se eu tivesse que dar um nome para essa palavra, o nome dessa palavra é o seguinte: até quando você quer ser o filhinho da mamãe? Porque a verdade é que nós construímos um modelo de mãe que não existe. Porque se a gente é filho de uma mãe, toda mãe é ser humano. Mas eu quero te dizer que você tem algo especial de Deus. Fazendo um adendo aqui, se você é pai ou mãe de criança pequena, se você tem teu filhinho e você está muito preocupado com a roupa bonita que ele vai vestir,
se você vai fazer inveja para tua amiga, com a festa que você faz, ou com o evento, ou como você deixa sua filha transparecer para o mundo, teu filho. Talvez você esteja preocupada em dar bastante comida para o teu filho, deixar ele forte e gordinho. Talvez você tenha preocupação com a educação que o teu filho vai ter. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que todo filho tem um destino profético. E mais importante do que você fazer todas essas coisas do teu filho, é começar a prestar atenção para conduzir o teu filho para o destino profético dele. Por quê? Porque muitas pessoas têm os seus destinos proféticos totalmente embolados e atrapalhados por causa de uma mãe. Pastora, que culto terrível. Toda mãe deveria saber que o teu filho, ou que o filho, ou que você, filho, tem uma agenda diferente da agenda dela, que é a agenda que Deus preparou para cada um de nós como filhos de Deus. O nosso problema é que muitas vezes as nossas famílias são ignorantes acerca de assuntos espirituais. Então nós somos conduzidos apenas de maneira natural. Come, bebe, dorme, dá comida, manda para a escola, educa, faz o que tem que fazer, resolve a vida desse teu filho. Mas por mais que você faça, você não consegue resolver. Por quê? Porque o teu filho tem um destino profético. Mas para a mãe, filho é sempre filho, seu filhinho. Às vezes você tem um filho, ou você é o filho que já passou dos 40, mas ainda é filhinho. E ainda chora e manha, e tem reclamações com filhinhos. E muitas vezes tem gente que já passou da idade, mas ainda fica chorando o leitinho que não mamou. Vocês estão entendendo? O leitinho que não tomou. Fica chorando o leitinho que não foi nem derramado, porque não tinha. E chega nesse momento da vida totalmente atrapalhado. Por quê? Porque não entendeu que você também é um ser espiritual que tem um destino profético. E eu não tenho uma referência melhor para falar para você nessa noite do que da própria Maria. Maria, mãe de Jesus. Eu sei que hoje, eu não sei a palavra, mas os meninos da ONG chegaram hoje falando que o Márcio pregou uma palavra linda sobre mamãe, mas eu vim aqui para não pregar uma palavra linda sobre mamãe, porque eu quero falar com os filhos da mãe. Filhos de mães humanas, amém? Se você abrir a tua Bíblia comigo em Lucas 1, você não precisa abrir, porque eu também não vou ficar com muita coisa aqui não, tá? É um versículozinho aqui, um versículozinho ali, tá bom? Mas se você abrir a sua Bíblia comigo em Lucas 1, 28, vai estar escrito o seguinte. Oh, se eu tivesse uma Bíblia. Lucas 1, 28, diz o seguinte. É uma historinha de Jesus, tá? Começa no 26, no 6º mês, o anjo foi enviado a Gabriel. Um anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria a saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, e esse será grande, chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre toda a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A Bíblia mostra Maria pela primeira vez dando de cara com um anjo, e o anjo falando para ela: olha, você está namorando, mas você vai ter um filho, ele vai ser o Filho de Deus, e ele vai ser conhecido, e ele vai ser grande, e vai acontecer coisas grandes com o teu filho. O quê? Eu sou uma menina solteira. Como assim? E o reinado jamais terá fim. Sabe o que acontece? Maria dá de cara com um anjo, ela fala que ele vai ter um filho, e esse filho vem e nasce um menino que se chama Jesus. E o que a Maria fala? Sim, aqui está uma serva do Senhor. Ela fica muda, ela fica parada.
É uma frase que resume tudo da filosofia de vida da Maria. Serva do Senhor, só isso. E ela fala, tá bom, não tenho mesmo muito o que fazer, coloca-se na mão de Deus. Acontece que ela tem ali que pagar um preço horrível de ser mãe naquela época. Cara, hoje ser mãe solteira já é difícil. Agora você imagina naquela época, ela ia ser mãe solteira, ninguém sabia que tinha vindo um anjo, falado umas coisas para ela ia ser mãe do Filho de Deus, uma coisa confusa, é confuso pra gente até hoje, não é esse negócio? Mãe do Filho de Deus, tem gente que fala, Maria, mãe de Deus, não tem nada de mãe de Deus, não dá para Maria ser a mãe de Deus, Maria é a mãe terrena de Jesus. E ela, de uma maneira sobrenatural, concebe um filho solteira, ela tem que lidar com aquele José, falar José, aí imagina, namora o José, de repente José não fez nada com a Maria, está grávida. O anjo teve que falar com José, foi uma concessão, toda uma situação espiritual, e essa menina acaba sendo mãe. Então o que acontece? Ela é mãe do Filho de Deus, mas que nasce uma criança que faz tudo que um bebezinho faz. Criança nos primeiros dias dá um trabalho danado. Mas Maria, ela é uma mulher pronta, ela é uma mulher disposta. E a verdade é que, gente complicada aqui na igreja, hein, gente? Se não tem filha, porque não tem filho, tem filha porque tem o filho, é um negócio muito confuso. Mas Maria teve o filho e foi cuidar do filho, mesmo com tudo que aconteceu ali na vida dela. Pior é que o Herodes estava maluco, sabia que ia nascer um filho, que era o Filho de Deus, havia uma profecia, que resolveu matar todos os meninos daquela época, para não nascer alguém que pudesse ser um rei. Havia uma profecia de que um rei espiritual nasceria, mas eles eram muito malucos, eles não queriam perder o reinado romano ali. O que ele falou? Manda matar todas as crianças, a mulher, fim de gravidez, 130 quilômetros de jumento a pé, sabe Deus do que, nos últimos dias de gravidez, o menino na barriga, e a mulher lá, passando pelo perrengue, serva de Deus, submissa, andando. Imagina o nervoso dessa mulher, o que está acontecendo? Depois o filho nasce, atravessa o Egito, vai para o Sinai. É hora da mulher ter crise, loucura, tá lá chorando, se sentir a pior pessoa do mundo com aquele filho, sem amigo, sem parente, sem ninguém. Será que Maria não ficava nervosa? Será que Maria não tinha os perrengues dela? Olhava para o menininho, diarreia, não tem a mãe para ajudar a cuidar, saiu da cidade, não tinha parente, eles fugiram, eles saíram da cidade. Depois volta com esse menino para Nazaré. Você sabe o que é Nazaré? Nazaré é o fim do mundo para eles. É quase o subúrbio do fim do mundo, Nazaré, para eles. É um lugar onde tinha ladrão, prostituta, tudo que era ruim no mundo. O comentário da Bíblia é que não tinha nada. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Maria tem que criar aquele filho em Nazaré. Será que você foi criado em Nazaré? Será que a tua mãe, de repente, pegou você, teve você solteira, foi aquela pessoa que todo mundo apontou o dedo? Será que você nasceu com um monte de problema, deu um trabalho danado? Todo mundo falou, não vai vingar esse troço. Será que você nasceu e teve que ir para um lugar onde ninguém conhecia? Será que você foi fugir? Será que tentaram matar você? Será que você é filho de alguém que tentou abortar um filho? Pode ser. Porque você é filho de uma mãe humana. Não foi diferente com Jesus, ele foi filho de uma mãe humana, e Herodes queria matar ele, e ela teve que fazer uma viagem de 130 quilômetros com um neném na barriga, e vai para o Egito depois que quer matar as crianças, e depois vai para Nazaré, aquele antro horrível. Será que você foi criado lá naquela periferia, e que hoje deixou você assim, que você quer ser melhor do que aquilo que você foi? Deixou você com sérios problemas de autoestima? Será que ser criado lá em Nazaré não era mesmo que você ser criado lá no... Aonde, hein, gente? Eu tenho um lugar aqui. Lá no Parmalat. Só quem é da área sabe. Parmalat é uma boca que tem aqui no final da Vila Galvão, divisa de São Paulo com Guarulhos, que só tem
Só tem... Que nome que eu... Não tem. Só tem craque e louco. Parece tudo um bando de dead walk. Você passa no meio da rua, um negócio horroroso. Mas talvez você tenha vindo de lá de Nazaré. Talvez os teus amigos tiveram uma... Você estudou num lugar com bolsa de estudos e todo mundo era rico, você era pobre. Pode ser. Pode ser que você tenha sofrido 1000 injustiças na tua vida. Você foi filha de uma mulher, mãe humana. Você nasceu nessa terra humanamente. Maria era a mãe, a mamãezinha de um menino que todo mundo queria matar. Imagina as situações dessa mulher. E imagina essa criança. Só que sabe o que acontece com essa mulher? Ela cria com todas as dificuldades. Tem José, ela teve outros filhos. A Bíblia conta que ela teve outros filhos. Foi de cidade para cidade. Teve muita perseguição. Mas sabe o que acontece? Chega uma hora que esse menino começa a crescer. E ele começa a crescer, e ela bem sabia, porque havia um aviso, e nós lemos aqui, e ela bem sabia que o filho não ia poder ficar a vida inteira sob os cuidados dela. Ela bem sabia que aquela criança tinha um destino profético. Você tem ainda o seu destino profético. E sabe o que acontece com essa mulher? Se você abrir a tua Bíblia comigo em Lucas 2, nós vamos ler do 42 ao 52. Ela começa a se deparar com esse menino já crescendo, ficando adolescente. E ela precisando reconhecer que o filho já tinha uma agenda estabelecida por Deus. E era uma agenda dos céus, diferente da agenda da terra. Maria, uma mãe comum. Jesus, uma criança comum. Andando pelo meio. Mas sobre eles havia algo celestial. Querido, sobre você há uma destinação profética. E olha que história maluca que vai acontecendo aqui. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, conforme o costume dos dias, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e os interrogando. E todos os que ouviram admiraram a inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? E eis que o teu pai e eu estamos ansiosos e te procuramos. E ele disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E lhes era sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Cada vez que eu leio isso, eu fico pensando que Maria, ela não se tornou uma super mulher, super poderosa, super poderes por ser mãe de Jesus. Ela continuava sendo uma mãe humana, limitada. Vão para a festa, vão lá adorar a Deus em Jerusalém, saem, vai a família inteira, é caravana, tem um monte de filhas, aí fica com o tio, com o primo, com todo mundo já voltando, tá uma festa, voltando da festa, perdeu o filho. Sumiu o filho, procurando no meio das parentes, pergunta para não sei quem, pergunta para vizinha 1, vizinha 2, pergunta para os irmãos, não sei, a última vez que eu vi ele, não acha, o menino sumiu, 12 anos, e encontraram onde? No templo,
Mas o menino fala para ela, tem uma outra agenda. Tem uma agenda. Meu, vocês viram como ele foi mal educadinho? Vocês perceberam Jesus na sua adolescência, 12 anos? Jesus, filho de Deus, enviado por Deus, destino profético, o próprio Deus, aquele que faz milagres, sinais, prodígios, maravilhas. O nome dele cura, salva, restaura, e através dele nós somos salvos à eternidade. Mas com 12 anos ele era filho de uma mãe humana, menininho humano, danado. Ele estava lá no templo, conversando com os doutores da lei. As pessoas ficavam interessadas, porque ele sabia mais que todo mundo. Você já teve filho? Seu filho já foi mais inteligente que todo mundo, fica se aparecendo? Ele estava lá no templo, ele sabia, todo mundo estava admirado com ele. A mãe e o pai dele chegaram bem na hora que ele estava no ápice do seu ensino, explicando para os doutores da lei que ele entendia, que ele conhecia, tal, e contando a história e se interessando. De repente, quando viram, maravilharam-se e disse a sua mãe: filho, por que você fez isso com a gente? Eu e o teu pai estamos loucos atrás de você. Tivemos que voltar 3 dias de viagem para te achar. A gente estava ansioso. Por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Ah, mas se eu fosse Maria... Ah, mas se eu fosse Maria, mulher humana, carnal... Seu pai? Seu pai? Seu pai tem normas celestiais. Você vai tomar uns tapas no bumbum. Mas como assim? Se eu fosse Maria, eu falava: pai, me perdoa, mas você mandou eu cuidar. Eu preciso dar um jeito nesse menino agora. Que é isso? Mas Jesus, ele tinha a agenda dele. Nesse momento ele está começando, ele ainda está com aquela crise de identidade entre ele ser o filhinho da mamãe. Repete, filhinho da mamãe. Então ele está com a crise de identidade, porque entre ser o filhinho da mamãe, que a mamãe protegeu do rei Herodes, protegeu de morte, protegeu dos perigos, protegeu disso, protegeu daquilo. Ele era filhinho da mamãe, ele era cuidado por José, que nem era o pai de verdade dele. Todo mundo falou: mano, eu preciso cuidar desse menino que nem uma pérola. E ele chega com 12 anos no ápice da sua adolescência e fala: por que vocês estão me procurando, hein? Tem que cuidar das coisas do meu pai. Mas de alguma maneira eles começaram a compreender algumas coisas, que havia nele algo diferenciado, algo sobrenatural, algo especial da parte de Deus. Havia sobre ele uma promessa, uma palavra, havia sobre ele uma profecia, e ele tinha o seu destino profético traçado. Só que ele estava tendo uma crise de adolescente, de identidade. Você concorda? Eu fico pensando que Jesus, ele estava começando a entender o chamado dele, só que ele era um menino, ele não tinha também tanta sabedoria, e nem eles estavam acostumados com esse tempo. Você passou pela adolescência, não é fácil ser adolescente, porque há uma cobrança, um monte de coisa acontecendo. Eu preguei aqui no dia dos teens, eu falei: meu Deus, dos flames, eu falei: o período difícil quando você começa a entrar na adolescência e ter que saber realmente quem você é. Mas Jesus estava ali naquele momento, entre o filhinho de Maria e José e o Filho de Deus. É nesse momento que Satanás gosta de fazer o quê? Adotar. Talvez você tenha sido adotado na sua adolescência, porque a tua mãe era uma mãe humana, ela não sabia muito bem o que fazer com você. E eu quero te dizer uma coisa: você continua tendo o seu destino profético. Amém? Segundo caso, vamos a eles. João 2, versículo 1, vou ler. Evangelho de João. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estavam ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: filho, não tem vinho.
E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 a 3 almudes. E disse Jesus: enchei essas talhas essas talhas de água, e encheram-nos até em cima. E disse Jesus: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham somente tirado água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o vinho bom primeiro, para quando os outros já tenham bebido, então colocam o inferior, mas tu guardastes o melhor vinho até agora. E Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou ali sua glória, e seus discípulos creram nele. E depois desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Jesus já é adulto, ele está começando o seu ministério, ele já tem aí então por volta de 30 anos, passou então 18 anos do episódio do menino, ele já é um homem, ele já é maduro, e então ele está começando o seu ministério, e a mãe então que já conviveu com aquele menino amadurecendo durante esses 18 anos, começando a entender quem ele era, vendo que ele tinha poder, que ele tinha realmente uma diferenciação de todos os jovens daquela época, vendo que havia então um destino profético para aquele filho. Ela vai até uma festa de casamento, tá ela, tá os discípulos dele, tá os amigos, tá os irmãos, tá toda a família junto. Acabaram o vinho numa bodas, num casamento, era uma vergonha para os noivos, era uma coisa horrorosa. Então o que a mãe fez? A mãe, filhinho, acabou o vinho. Ela quis falar: filho, vamos lá, a hora do seu milagre. E ele fala: não é você, mãe, que define a hora do meu milagre. Ali ele já é mais maduro. E ele fala: mulher. Não era uma maneira desrespeitosa, mas era uma maneira dele dizer: eu estou maduro. Eu não sou mais o filhinho. Para a época, presta atenção, chamar a mãe de mulher não era desrespeitoso. Porém, ele estava falando para ela: mãe, eu não sou mais o seu filhinho. A despeito de tudo que eu vivi com você, eu sei agora qual é a minha hora. Eu cresci. Sabe por quê? Porque você acha que muitas vezes o teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, com a tua história, os teus parentes, podem definir o teu estado emocional, podem definir aquilo que você vai fazer, podem definir o teu futuro. Então, se você foi filho de um pai opressor, você fala: vou me rebelar. Se você foi filho de uma mãe ausente, você se acha no direito de ficar deprimido, mal, chorando, triste. Se você não recebe as coisas que você esperava dos teus pais, da tua mãe, então você se fecha. Se você foi oprimido, se você foi machucado, se você não foi cuidado, se você sofreu porque você teve uma mãe humana, quem sabe no dia de hoje você se deparou com a sua mãe humana. Você é um filho de uma mãe humana, assim como Maria. Filhinho, faz alguma coisa. Ou de repente a tua mãe te esqueceu, te abandonou, te deixou, te ignorou, te rejeitou. Amou mais os teus irmãos do que a você. Amou mais o marido dela do que a você. É humana. Você é filho de uma mãe humana. Sua mãe fez loucuras. Só que chega uma hora na vida de todo filhinho da mamãe que vai separar ele
entre ele ser uma criança, um menino e um homem. Talvez toda a tua história te conduziu para você ser fechado. E você é, hoje, fruto daquela família que você cresceu. Mas Jesus, ele olha para aquela mãe e fala: o que eu tenho contigo? Mãe, eu estou cortando o meu cordão umbilical com você. Mãe, as minhas emoções, o meu comportamento não dependem mais da maneira como eu fui tratado. Palavra esquisita, hein, pastora? Palavra dura, hein, pastora? Palavra estranha. E ele fala: mãe, eu tenho um destino profético, não é chegada a minha hora. Fique em paz. Ele realiza aquele milagre, ele começa a realizar milagres. Eu não estou falando, e a palavra é muito clara, ele sai daquele lugar junto ainda com a mãe, com os discípulos, com o irmão. Eu não estou falando de tirar você do convívio da tua mãe, porque Jesus, ele continua, o texto aqui é muito claro. A palavra fala no 12, depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Sabe o que quer dizer? Que ele continuou no convívio daquela família, porque Deus é o Deus da família. Deus continua sendo o Deus da família. Deus continua querendo que você invista nos seus relacionamentos familiares, com perdão, com graça, com honra. Porque a palavra de Deus fala que aquele que honra pai e mãe aumenta os dias na terra, vai viver mais. Deus continua sendo o Deus da família, Ele não muda, a palavra dEle é imutável, mas há um momento na vida de todo homem e de toda mulher que ele precisa entender o seu destino profético e cortar o seu cordão umbilical. Eu não sei qual é a referência, se seu pai fazia, aprontava, não sei o quê, e você, o filhinho dele, continua fazendo. Eu não sei se a sua mãe xingava e você continua nananã. Eu não sei se você foi tão abusado, tão sofrido, que você fala: mas eu vivi isso, mas eu vivi isso, mas eu vivi isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Há um momento nas nossas vidas que você precisa cortar o cordão umbilical. Não é a tua mãe que decide a hora do teu milagre. Não é o teu pai que decide a tua vida, a tua história. Chega uma hora que é a hora de você começar a se entender como ser humano. Passou o teu tempo de filhinho. Acabou o teu tempo de ser nenezinho. Passou. Chega uma hora na vida de todo filho da mãe que é hora de crescer. E Maria entende isso. Sabe por quê? Porque ela fala assim: opa, caiu a ficha. Ela olha para os caras e fala: faz o que ele fala, tá? Não faz o que eu estou falando. Viajei, me meti num assunto que não era meu. Maria era mulher de Deus, virtuosa. E chega uma hora que ela mesma fala: opa, falei demais. Ela recua, ela fala: verdade. Acabou. Alguém quer ver mais de Maria? Vocês estão tão quietos que eu estou assustada. Tá tudo bem? Tá bom. Outra história, Marcos 3, 20 e 21 ali, 20. Olha essa história, Maria de novo. Começo do ministério de Jesus. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si.
E chegaram então seus irmãos, sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e os teus irmãos lhe procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece duro demais para você que é aquele cara que gosta do comercial da margarina, que tudo tem que ser bonito, que tudo tem que ser lindo. Mas Jesus, ele era posicionado e ele sabia muito bem onde ele queria chegar. O ministério de Jesus nesse momento está bombando. O Jesus está vindo de um lugar... Marcos, vamos lá. O ministério de Jesus está bombando nesses dias. Ele está vindo de um lugar do outro, está indo do outro para o outro. Olha lá. Começa esse capítulo falando que ele estava numa sinagoga. Depois ele vai para um lugar, manda para preparar um barquinho para que ele pudesse pregar. E em seguida, ele já está numa casa onde está todo mundo apertado. O ministério de Jesus está bombando, mas eles sabiam, aquela família tinha protegido ele a vida inteira daquele sistema de governo que queria acabar com aquele ministério dele. Por quê? Já expliquei. Eles pensavam que ele queria ser um rei nos padrões deles, mas ele era um rei celestial. Então sempre houve uma perseguição. Então eles tinham um padrão de tentar de alguma maneira fazer com que ele não sofresse, que ele não passasse por aquilo. Então o ministério de Jesus nesse momento está bombando, e a família dele fala: vamos pegar ele, vamos tirar ele dessa confusão, porque alguém vai querer matar o menino. Já é um homem, ele tem mais de 30 anos. Mas eles querem lá defender Jesus do próprio destino profético dele. Poupar Jesus de quem ele era. Será que você não está sendo poupado de quem você é? Será que você não passou a vida inteira sem saber quem você realmente é? Porque uma hora é a mãe, outra hora é o marido, outra hora são os filhos, e você realmente ainda não sabe quem você é profeticamente. E a palavra de Deus hoje vem falar para você: não é mais o filhinho da mamãe. Você não é mais o filhinho da mamãe. Então ele está ali, num lugar apertado, numa casa, e eles mandam chamá-lo. E a resposta de Jesus chega a ser dura. Ele fala: tua mãe e teus irmãos estão aí. Eles vieram te chamar, eles querem falar com você. Ele fala: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor os que estavam sentados junto deles, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, olha para frente. Fala: mamãe. Abraça ele. Porque tua mãe e teu irmão é aquele que faz a vontade do teu pai. Tá se sentindo sozinho no Dia das Mães, bebê? Hã? Coitado, coitado. Tá ruim? Deu ruim pra você? Dá um presente para toda mulher que você vê aqui. Você vai trabalhar 100 anos, não vai ter dinheiro para pagar. Tem um monte de mãe aí que não ganhou nada de presente e você não tinha para quem dar. Tua mãe e teu irmão é aquele que faz a vontade do teu pai.
Se você acha que Deus te esqueceu porque você não tem uma família normal, natural, você nasceu filho de uma mãe humana, de um pai humano, numa família de carne e osso, eu quero te dizer uma coisa, você tem uma família porque você é filho de Deus. Amém? Aplauda então ao Senhor. Em Lucas 11, 27 e 28 diz o seguinte: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra e aguardam. Ele está lá pregando, e uma mulher mãe, ela fala: bem-aventurado o ventre que te gerou e as tetas que você mamou. E falando, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Feliz aquele que mamou num bom peito, mas mais feliz aquele que guardou a palavra de Deus, porque todo leitinho tem hora para acabar. Amém? O papel de uma mãe acaba, pois que ela mamou, cuidou, criou, pôs para andar, deu comida. Chega uma hora que todo filho precisa crescer, precisa tomar suas próprias decisões, precisa decidir quem ele realmente é. Amém? Todo homem, toda mulher de Deus precisa crescer, precisa desmamar. E Jesus fala: para de falar de teta, para de falar de peitinho, porque melhor é aquele que guarda as palavras de Deus. Para de falar do que você sofreu, do que você passou, do que você não tem, das coisas que você não viveu, do abraço que você não recebeu, porque você cresceu, meu filho e minha filha. Passou. Acabou! Jesus não ficou sustentando a supervalorização da família, da mãe, da mamãe, dos irmãos, porque ele sabia que ele tinha uma relação sanguínea com aquela mãe, ele amava aquela mãe, ele tinha muita gratidão, ele sabia que ela era uma mulher santa, escolhida, amada, mas ele tinha um destino profético e precisava ter uma nova relação, que era a relação dele com o Senhor. Jesus sabia muito bem quem ele era. Haviam profecias sobre ele. O dia mais triste da história da humanidade, a mãe dele estava lá sim, mas ele não falou: eu não vou morrer para minha mãe não ver, eu não vou servir a Deus para minha mãe não sofrer, porque ele sabia o destino profético dele. Porque tem gente que fica se omitindo daquilo que ele realmente é, com desculpa: ama minha mãe, ama minha família, ama o meu pai, ama isso, mas aquilo. Queridos, quando eu me converti, ninguém nunca tinha sido crente em toda a história da minha essência, humanidade. Eu virei um ET na minha família, mas eu sabia que havia algo muito especial em Deus, e eu comecei a me ver diferente, que eu era carne, que eu vivia naquela família, não sei o que, mas havia algo que era além daquilo, e era aquilo que eu precisava. Você tem isso no teu coração? Então, meu filho, desmama desse leite. Sabe o que acontece? Mais tarde, muito mais tarde, Tiago e Judas escrevem cartas. E sabe como eles se apresentam? Não como irmãos de Jesus, mas como servos do Senhor. Sabe por quê? Porque a relação já não era mais a mesma. Meu irmãozinho que jogou bolinha de gude, que jogou videogame, que perdia de mim, que era mais burro na escola, que eu competia ou que eu não competia. Havia neles algo sobrenatural.
Sabe o que acontece? É quando você começa a se converter, e aí as pessoas da sua família começam a falar: ô, vem cá, você não quer fazer uma oração? Ô, vem cá, você não quer ver esse negócio? E aqueles que todo mundo que falava que você estava maluco, que você endoidou, que você encrentou, que você resolveu dar o dinheiro pro pastor, que você virou um maluco, que não sei o quê, começam a falar: meu, eu estou precisando de uma oração, estou precisando de você, porque você entendeu o seu destino profético. Sabe o que acontece com Maria? Em Atos 1,14, e eu já vou terminar essa pregação. Atos 1,14 diz o seguinte: todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. A última vez que Maria aparece na Bíblia, ela aparece como uma discípula de Jesus Cristo, no começo da igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, Maria, ela se torna uma com a igreja de Cristo, nem acima nem abaixo. Ela está lá como uma discípula em oração, aguardando o derramamento do Espírito em Atos 2. Ela está ali esperando aquilo que Jesus tinha para cada um de nós, os filhos, os irmãos na fé. Você pode ser um instrumento de transformação para quem quer que seja, até para a tua família, até para a tua mãe que tirou o seu cocôzinho lá e que acha que sabe tudo a respeito de você, porque a respeito do seu destino profético, é Jesus e você que vão saber. É você e Jesus. Eu creio que Maria, lá naquele dia do Pentecostes, ela estava lá, recebendo, como todas as pessoas, o Espírito profético de Deus. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, tinha uma mamadeira, sumiram com ela. Eu não sei de quem que é essa mamadeira, estava aqui. Estava bem aqui. Sabe o que chegou a hora de você fazer? Chutar a mamadeira. Eu não quis jogar no Betão porque ele está machucado. Chutar a sua mamadeira. Você tem o teu destino profético. Tua família te amou e te conduziu até aqui. Mas você era filho de uma mãe humana. Perdoa tua mãe. Libera ela no mundo espiritual. Mas corta o cordão umbilical. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Lucas 10 diz o seguinte, Jesus falando: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. O teu destino profético é exercer autoridade sobre todo inimigo, sobre todo principado, sobre toda potestade, sobre tudo que te acusa, sobre tudo que te oprime, sobre tudo que te impede de caminhar para frente, de andar, de viver e de romper com as antigas estruturas. Teu destino profético tem a ver com o teu novo nascimento, tem a ver com aquilo que o Senhor preparou para você. Tem a ver com aquilo que Ele tem feito com que o teu coração esquente. O seu destino profético tem a ver com o teu futuro, com a tua história daqui para frente. E Ele vai te dando autoridades. Rompe com as coisas do passado, rompe com as dores do passado. Eu estou sendo bem clara, eu não estou falando para você romper com as pessoas. Eu estou falando para que você rompa com as tuas estruturas, com toda a tua estrutura de dor,
toda a estrutura que você teve como referência durante a tua vida inteira, porque você tem um destino profético. Você não é o filhinho do teu pai, você não é a copiazinha da tua mãe, você não é o filho das dores, dos teus sofrimentos, você é filho do Deus vivo, novo, nascido de novo, nascido não mais de uma barriga, mas nascido do coração de Deus, nascido para a vida eterna. Não mais nascido de homem e mulher, mas nascido do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora de você crescer. Chegou a hora de você romper com as estruturas. E o Senhor está te perguntando: até quando você quer ser o filhinho da mamãe? Porque eu te convido para ser filho do Deus Altíssimo, filho do Pai da eternidade, do Pai das luzes que não muda. Há um convite do Senhor para você nessa noite. Se você veio nesse lugar pela primeira, segunda vez, se você de alguma maneira ficou magoadinho e se afastou do Senhor, essa é uma noite linda para que você venha e receba Jesus como seu Senhor, como Senhor, Salvador da tua vida. Se você quer isso, levanta uma das suas mãos, eu vou orar com você. Todas as pessoas de olhos fechados, porque esse é um momento especial teu. Deus te trouxe aqui para você fazer uma aliança com Jesus Cristo nessa noite. Levanta a mão no lugar onde você está. Amém, querida, amém, querida. Eu quero orar com você. Graças a Deus, amém. Aleluia. Repete essa oração comigo. Jesus, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer uma aliança contigo. Porque eu quero romper. Porque eu quero romper com toda a estrutura que foi. Com toda a estrutura. E eu te recebo no meu coração. E eu te recebo no meu coração. Como Senhor. Como Senhor. Como Pai. Como Pai. Como Senhor. Como Senhor. E eu me abro. E eu me abro. Para uma nova expectativa de vida. Para uma nova expectativa de vida. Eu me abro. Eu me abro. Para o meu destino profético. Para o meu destino profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, olha para cada pessoa que está aqui, que fez essa oração. Encontra corações aqui, Senhor, como terras férteis, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, Senhor, com revelação, com graça, com misericórdia, com cura. Que o Senhor possa começar a transformar esses seus filhos e filhas aqui, Pai. E que eles entendam, Senhor, que há um novo e vivo caminho de luz, caminho de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar os seus braços. Dá uma salva de palmas a Jesus.